Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. Vim nesse episódio falar sobre Diabo Veste Prada 2. Eu assisti o filme hoje e aí eu saí com algumas percepções, com alguns pensamentos que eu quero compartilhar aqui com vocês, também ouvir, né, ou melhor, ler aqui nos comentários de vocês se vocês tiveram as mesmas percepções ou qual outra percepção você também teve com o que seria, de repente, a mensagem deste segundo filme. Mas antes de começar, se você chegou aqui agora, é a primeira vez que você está me ouvindo e me vendo, eu sou a Érica, muito prazer. Eu estou aqui semanalmente contando os meus pensamentos, trazendo coisas que eu fiquei pensando na semana. E aí sempre deixo, como eu falei, os comentários ativados para você poder conversar comigo aqui, tá bom? Se você gostar do meu vídeo, gostar da minha energia, deixa o like, porque sempre ajuda muito o vídeo a circular e chegar para mais pessoas, tá? E se inscreve e ativa o sininho para você também saber sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Vamos lá, né? Eu vou começar falando que não tem como eu contar as minhas percepções sem dar alguns spoilers do filme. Então, se você não quer spoiler, tá tudo bem, de repente vai assistir os outros vídeos aqui do canal. Depois que você assistir o filme, você volta para daí sim a gente conversar sobre isso, tá? Mas se você já viu o filme e também quer ouvir as minhas percepções e trocar comigo aqui, fica à vontade, tá? Chega mais, que eu quero muito saber também se vocês sentiram as mesmas mensagens que eu senti, tá? Vamos começar falando sobre o momento do filme, né? Ele se passa no momento atual, ou seja, anos depois, né? E, enfim, já com uma Andrea mais madura, profissionalmente mais estável, com uma carreira jornalística mais consolidada. Ela realmente tendeu a ficar ali mais em jornais, trabalhar mais em redação, com assuntos mais sérios, uma linguagem mais direta, mais séria, mais noticiada, que aparentemente é algo que ela gosta, faz parte ali, né, do que ela de fato se identifica dentro do jornalismo. E então ela vem desta carreira. E aí, assim, acho que a grande primeira coisa que o filme já de cara faz com a gente é mostrar o quanto os empregos, ou seja, né, os lugares onde a gente está, as empresas para as quais a gente trabalha, não são de fato uma marca, ou no caso assim, não definem quem a gente é, quanto profissional e quanto ser humano, sabe? Então, eu acho que essa é uma das coisas que mais fica claro logo de começo, porque, tipo, uma das primeiras coisas que acontece ali é a Andrea receber, inclusive eu percebi que foi ali uma crítica mesmo pro momento atual, super bacana, que ela tá numa premiação para receber um prêmio, ele é importante e tal, e aí de repente ela recebe uma mensagem ali, um e-mail, enfim, ela e outros colegas ali da mesma empresa recebendo a mensagem de que estão sendo demitidos, né? E aí ela faz o discurso dela recebendo a premiação, contando sobre isso e tal. E aí ali eu já entendi que além da crítica por conta de fato desse momento em que isso está acontecendo bastante, né? Então, poxa, as empresas estão algumas, né, demitindo dessa forma, muito por contagem de números, muito de forma, sabe, automática, colocando e-mails para serem mandados, coisas muito, sabe? Mas além dessa crítica, eu senti também que ali falava um pouco sobre isso, do tipo, quanto de repente ela tinha se dedicado ali, se não me engano, uns 20 anos, né? Para aquele jornal, para aquela história, para aquela Andrea daquele jornal. E de repente ela está sendo mandada embora do dia para noite por corte de gastos, mesmo que ela esteja sendo premiadíssima. Ó, a Ravena está aqui para ouvir a conversa, né, filha? E, enfim, ela está sendo premiada, ou seja, ela faz um trabalho incrível, está sendo reconhecida e mesmo assim é mandada embora. Então ali eu já senti que essa foi uma primeira mensagem. Depois, em outros momentos também eu senti que isso é falado, sabe? Principalmente quando ela conversa ali com a Emily,
mais pra frente, em que a Emily tá trabalhando na Prada e tal, e até depois, enfim. E aí a Andrea fala um pouco pra Emily disso, assim, do quanto, tipo, ela é incrível, então que ela não se resumiria a, tipo, uma posição, a um lugar, então, tipo, por mais que ela tenha sido obcecada pela Runway, obcecada pela Miranda por muito tempo, mas que daí depois também, enfim, ela saiu, ela foi para outros lugares, ela também teve destaque, né, e trabalhava muito bem em outros lugares, então meio que para reforçar essa ideia, sabe? Do tipo, poxa, na verdade você é muito incrível. Você talvez faz os lugares serem incríveis e não o contrário, sabe? Essa foi uma mensagem que eu senti logo de cara. E aí, depois, durante o filme, né? Conforme a Andrea. Primeiro, ela recebe ali uma ligação do dono, né, da Runway ali, chamando a Andrea para voltar a trabalhar lá, justamente por conta dessa forma mais direta e jornalística que ela tem. Então ela já vai para a Runway já nesse lugar, nessa posição de alguém que vai lidar um pouco com a imagem da empresa ali para né, reaviver a reputação dela, para trazer um olhar mais sério. Então ela já consegue ir para uma posição um pouco mais alinhada com o que ela de fato queria. Então acho que esse é um outro ponto também, assim, porque no primeiro filme, a Andrea ela concorre àquela vaga ali, que, claro, muitas pessoas queriam ter, muitas meninas, muita gente queria estar naquela posição e ela sabe disso, mas eu acho que ela acaba também saindo também por conta de, assim, não sentir que estava 100% alinhada a posição, entende? Apesar de, vendo agora nesse segundo filme, o quanto a experiência dela na Hannah e a experiência dela com a Miranda contribuíram e ajudaram para que ela também, né, aprendesse, enfim. E sempre a gente leva experiências de onde a gente passa, né? Então, com ela não foi diferente. Mas eu senti que, assim, agora sim, dessa segunda vez, ela se sentia mais alinhada ao que ela, de fato, profissionalmente gosta de fazer, mas ainda no ambiente runway que tem aquele ponto, né? Acho que ela volta com aquela, sabe, aquela coisinha assim de tipo, poxa, eu lembro de coisas aqui que eram boas. E então a impressão que dá ao menos é que ela não tem nenhum, sabe? Ela não pensou no sentido de não, pra lá eu não volto de jeito nenhum. Eu acho que de alguma forma ela guardava algum tipo de carinho e também algum tipo de admiração pela Miranda, né, que a faz voltar pra lá também. E aí também uma outra coisa que eu senti que faz parte dessa, talvez dessa mensagem geral do filme, da mensagem principal do filme, é que assim, eu vi que eles falaram muito, né? Como eles estão focados ali na indústria, né? De revistas, enfim, né? Noticiários e tal. E os momentos são outros, né? Então eu percebi que eles focaram muito em demonstrar como também as coisas na Runway evoluíram por conta do tempo, do momento, da atualidade, né? Então, tanto momentos em que a Miranda fala alguma coisa que não é muito bacana, ou tem algum comportamento que não é muito bacana, e que aí ela é ali chamada meio que de atenção e tal, porque de fato hoje em dia não é. Na verdade, nunca foi legal, mas antes era mais aceito algumas coisas, né? E até alguns comportamentos que ela, né, não tinha, como por exemplo, né, a Indy olha para ela assim por de fora da sala e vê a Miranda chegando e pendurando o próprio casaco. E aí ela lembra, ela falou: "Nossa, a Miranda pendura o próprio casaco". E aí ela tá com a estagiária dela ali do lado, né, com a assistente dela ali do lado, aí a assistente fala, né: porque ela recebeu algumas reclamações, né? Porque dizem que ela jogava o casaco dela em cima da mesa das assistentes anteriores, tal, e aí ela recebeu algumas denúncias, algumas reclamações, e aí ela precisou mudar, né? Então acho que eles mostraram em vários pontos o quanto realmente alguns comportamentos da Miranda não eram aceitáveis, isso a gente sempre soube, mas o quanto ela tinha se modificado ou estava, né, se modificando e melhorando para realmente atender a não só o novo momento, mas também para de fato ser uma pessoa melhor, mais agradável de se trabalhar e tal. E então eu senti que
eles conseguiram casar isso muito bem com, tipo, ela ser uma pessoa mais antiga e então tá lidando com a ideia de que agora ela não vende mais revista física, ela precisa de cliques, né? Ela tem uma revista online e então ela tem que se, né, adequar a essa nova realidade aí do moderno, do digital, ao mesmo tempo tentando manter um pouco do que ela, Miranda, tem de melhor, que é a moda, né, e o foco na classe, nas grifes, mas sabendo que de fato, poxa, os tempos mudaram e que ela até para se manter relevante, para se manter no lugar ali que ela tem, ela precisava realmente ir de acordo com essa música, né? Não teria como ela ficar presa ao passado. E aí, enfim, durante o filme outras coisas vão acontecendo que dão essa ideia do etarismo que a gente sabe que existe, né, também. Quando eu falei agora de presa ao passado, é porque a gente sabe que existe, de fato, uma ideia, e acho que isso é geral, né, que essa modernidade impulsiona de a gente muitas vezes olhar para o que é mais antigo e esquecer dele, assim, ou deixar de dar a importância que eles têm, né? E quando a gente fala de patrimônio histórico, por exemplo, quando a gente fala de tendências, né? Tem até um momento que a Andrea vai visitar um prédio lá para achar um novo apartamento. E o prédio é antigo, ele foi modernizado, então todos os apartamentos lá dentro estão modernizados, e ela acaba sem querer falando isso, assim, que ela não concorda tanto, para o próprio empreiteiro que fez os apartamentos. Ela acaba falando isso para ele sem saber que era ele, claro. E aí ele fala um pouco sobre isso, né? De tipo que de fato ele faz isso, né? De uma forma de talvez revitalizar e dar vida de novo para os espaços antigos, né? E a Andrea fala no sentido de que só pessoas sem coração e que seriam ruins e tudo mais que se rendem àquilo. Mas no fim das contas, depois ela acaba comprando, né, um desses apartamentos e vai para lá, e depois ela acaba tendo também um romance com esse empreiteiro. Mas o que eu senti nesse ponto e em outros trechos que mostram um pouco dessa ideia de que o velho precisa de revitalização, né? Tem até um momento que está tendo um evento numa sala em Milão que tem uma obra, né, acho que talvez a original, não sei, né? Mas tem uma obra da Santa Ceia ali de Picasso, né? De Leonardo, desculpa, né? De Leonardo, na verdade. E aí, enfim, tem outros quadros lá. E aí é um lugar também antigo, preservado, entre muitas aspas, né? E aí, neste momento, o chefe dela, o dono da Runway, né? Que é o que a gente conhece desde outro filme, ele acabou falecendo. E então o filho dele assumiu. E aí o filho tem um jeitão meio startup, sabe? Um jeitão meio moderno, sabe? Então ele tem já esse ar de quem quer modernizar e no fim ele acaba vendendo, começando a vender a Runway ali para uma outra pessoa que também vem com esse olhar e fala isso pra Miranda, sabe? Que, tipo, apesar de repente, assim, o que é tradicional, o antigo velho, ter o seu glamour, mas que os tempos atuais pediriam por essa revitalização, por esse refresh, né? E aí a Alice sente, você vê pela expressão dela, ela fica até com o olho cheio de lágrima e tal, você sente que ela sente essa pressão em relação a ela também, sabe? Que em relação a ela sente que essa pressão também existe. E que ali, então, não só a pressão dela se modernizar, como ela já vem fazendo, mas também de repente, ela, sei lá, até ser vista mesmo como antiquada num ponto de ser trocada, né? De ser substituída. E ali você sente um pouco daquela coisa de, poxa, ela tá há tantos anos na revista, ela dedicou uma vida inteira, ela abdicou, inclusive, de outras coisas, né? Para estar ali para daí de repente por um momento, por uma necessidade de modernidade, entre aspas, ela ser tão descartada, assim, você fica com um pouco de empatia, né, em relação a ela, assim. E isso traz essa
reflexão também do quanto às vezes a gente interpreta mal ou entende talvez de forma equivocada a ideia de modernizar como se fosse mesmo um descarte até mesmo de pessoas mais velhas, como se essas pessoas talvez não pudessem se modernizar e se integrar ao novo, trazendo o antigo, trazendo a experiência, se integrar ao novo, sabe? E acho que o central, a mensagem central, assim, que para mim ficou muito marcada no filme, talvez pelo meu olhar, e aí você vai me dizer se você concorda ou não. Mas a gente sabe que no filme anterior existiam duas grandes máximas de discussão, de debate, né? Uma delas é em relação a Miranda, ao seu método de trabalho, ao seu jeito de trabalho e ao quanto ali, além dela ser vista muito como megera e todos os pontos que de fato não eram bons, né, no comportamento dela. Além disso, tinha também o olhar da pessoa Miranda, que daí tinha aquele julgamento sobre ela não conseguir manter um casamento, sobre ela não ter, de fato, tempo para as filhas, para as gêmeas, não ter tempo para a família, ser completamente voltada ao trabalho e o quanto isso era ruim e errado, né? E tem momentos ali, tem um momento, inclusive, que a Andy fala sobre isso, no sentido de que se a Miranda fosse um homem, ninguém estaria questionando nada disso, né? Isso no filme anterior. E nesse filme atual, eu senti, eu entendi que isso foi reforçado, mas com um tom um pouco diferente. Por quê? Porque a Miranda, ela continua sendo a mesma pessoa no sentido de poder e dedicação ao trabalho e, sabe, bastante ambiciosa. Ela tá ali, inclusive, esperando, aguardando por um outro cargo acima, do qual ela já tá esperando há bastante tempo. Então, ela continua ambiciosa, ela continua focada no trabalho. Ela demonstra, ela fala em alguns momentos ali que ela carrega um pouco, sim, dessa culpa, ela sente isso muito sobre ela de repente não ter de fato participado tanto da vida das filhas. E você sente, você vê que isso é uma coisa, um julgamento que dói nela de alguma forma. Mas dessa vez eu percebi que ela tem uma relação, ela está com um companheiro que é alguém que você vê que é muito mais que assim, sabe, entende melhor ela, sabe? Então, assim, você vê momentos, ela tem momentos com esse parceiro ali, em que ela conversa com ele sobre o dia, ela conta frustrações, conta coisas, que eu acho, pelo pouco que a gente viu no filme anterior, até naquele momento do divórcio ali, que ela tá sozinha e tal, que eu sinto que ela não tinha isso nas relações anteriores. Então, nas relações anteriores, ela não tinha apoio, ela não tinha um lugar em que ela pudesse desabafar e que ela pudesse, sabe, trocar com a pessoa ali, porque agora nessa relação tem até um momento que ela chega ali muito cansada, tal, em casa, e o cara tá esperando ela, tal, pergunta para ela o que aconteceu, como é que foi, e aí ela fala do quanto ela tá preocupada nesse momento em que a empresa passou ali para as mãos do filho, né, do dono, do quanto ela tá preocupada do quanto ele vai mudar na empresa, o que ele vai querer mudar, se ela faz parte dessa mudança, enfim. E aí, este companheiro dela, ele é super acolhedor no sentido de falar para ela assim, olha, você, tipo, é incrível e você não tem só a Runway, ou seja, você não tem só o seu trabalho, apesar disso fazer muito parte de quem você é, porque você é uma pessoa muito voltada para o trabalho, mas você não tem só isso, você tem as gêmeas, você tem um cachorro lá que dá um trabalho pra caramba e você tem a mim, é assim que ele fala. E ela percebe, sabe, ela vê esse acolhimento do tipo, poxa, então se eu decidir de fato sair de lá, eu tenho outras coisas e eu vou ter apoio, vou ter outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, esse cara fala pra ela assim, mas assim, não pense em nada, não decide nada agora, de cabeça cheia e tal.
faz o seguinte, dorme, amanhã você acorda, toma um bom expresso, vai pra janela, olha a correria de Milão. Inclusive, esse cara, ele não ia conseguir ir, aparentemente, e de repente ele foi pra Milão. Então foi uma surpresa pra ela que ele conseguiu ir pra lá. E isso também é um outro ponto que se difere do filme anterior, né? Que o cara, aparentemente, eles realmente não conseguiam se ver em nem nada, ele não ia a jantares nenhum com ela, não ia nada com ela. Aparentemente, esse novo companheiro é o completo contrário, vai com ela, está com ela nos lugares. E ele fala isso pra ela no sentido de, tá, então amanhã você pensa de cabeça fresca o que é que você quer fazer. E aí você percebe que a Miranda, ela tá num momento em que essa parte da vida dela tá mais sólida do que nunca. E então ela encontrou alguém que, de fato, com quem ela consiga equilibrar a vida profissional com a vida amorosa, desmistificando aquilo do passado, né? De que talvez, para ela ter a carreira que ela tem, para ela ser quem ela tinha que abdicar disso, né? Ela fala em algum momento lá no outro filme, né? Que esse era o preço que ela pagava por ser quem ela era. Mas ali, nesse novo filme, a gente vê que não, que assim, de repente ela só não tinha encontrado muito bem a melhor pessoa para aquele momento e que agora ela tinha alguém com quem ela conseguia manter o melhor dos dois mundos, entende? E aí isso me reforça também um pouco pela Andy, porque a Andy é um outro ponto, né? O segundo ponto que era bastante questionado no filme anterior era que a Andy, no fim das contas, larga o emprego na Runway por causa do namorado, né? Que a gente pode dizer, e eu sou uma pessoa que eu acredito nessa visão, que ele ficou frustrado vendo todo o brilho dela, o quanto ela de fato foi mudando, porque ela foi aprendendo sobre moda, ela foi se encantando com isso. E ok, sabe, ela não era uma pessoa tão da moda e não era tão fashionista antes e agora ela é. Tá tudo bem, só que ele não gostava dessa versão dela e deixava claro do quanto essa mudança nela fazia com que ele não enxergasse mais ela. E aí no fim ela larga o trabalho e vai fazer outra coisa. Não que o filme em si diga que ela tenha se arrependido da decisão. Não necessariamente. Mas a gente já logo de cara vê que ela não está mais com ele. Os amigos anteriores do filme anterior aparecem ali com ela. E ela aparece com eles, conversando, bebendo e tal. Mas este namorado não está mais lá. Então, e também depois, em algum momento, ela fala que ela congelou os ovos, ela não teve filhos e nunca se casou porque ela não encontrou alguém que de fato ela sentisse que caberia nisso, caberia na vida dela e tal. Então ali também deu esse ar de que não sei se ela se arrependeu de ter saído da Runway, mas no fim das contas, ali de fato também existia uma, sabe, assim, tipo, ela tinha se transformado e a expectativa que ele tinha, as coisas que ele talvez esperasse dela, não existiam mais. Então, a relação deles não continuou por outros motivos, provavelmente. Então, não foi só a Runway, ou só o trabalho, ou só o quanto a Runway e o trabalho exigiam dela, que fez com que a relação deles terminasse, sabe? Porque no fim das contas ela abriu mão de tudo isso e mesmo assim não se casou com ele, não tá com ele naquele momento, sabe? E de novo, então, pra mim reforça essa ideia de que, poxa, muitas vezes, então, é o momento ou a pessoa, sabe? Mas que não dá esse peso que dava no outro filme, né? De que, então, se você quer ser super bem sucedido no que faz, automaticamente você vai ter que abrir mão da sua vida pessoal e do seu trabalho. Eu acho que talvez você vá sim fazer algumas concessões. Não vai ser com qualquer pessoa que vai dar certo. Pode ser que com muitas pessoas de fato dê errado. Mas ainda assim é possível. Com a pessoa certa, é possível. Uma pessoa que de repente não vá competir contigo e nem vá se sentir ameaçado com o seu brilho, com o seu destaque, que pelo contrário, vai te incentivar, vai estar ali, vai estar presente e vai somar, de fato, né? Mas é isso, assim, acho que esses foram os principais pontos que eu notei nesse filme e foram
os mais legais, além de, assim, falar um pouco sobre lealdade corporativa, um pouco sobre traição e tudo mais, mas esse ponto eu nem vou entrar muito, porque eu acho que isso é bem comum mesmo, sabe? De, enfim, empresas, né? Acho que não vou falar que são saudáveis, mas tem coisas, competitividades que são como o mundo funciona, né? Mas assim, eu gostei muito do filme. Gostei, claro, não mais do que o primeiro, mas existe uma nostalgia bacana de assisti-lo, né? Achei legal de rever e ver como a história andou. Eu adoro e continuo adorando, né? O Nigel, né? Que é o estilista ali dela e tal. Que sempre foi um querido e ele é um querido nesse filme de novo. Então a gente continua amando ele. E eu amo o Stanley, que é o ator. Então, assim, perfeito. Uh, as atrizes maravilhosas, perfeitas como sempre, elas são incríveis, né? Não tem nem o que dizer. Então o filme tá muito bem feito, muito bom. Continua falando bastante sobre moda, mas eu percebi que nesse filme a moda em si, ela foi retratada de um jeito um pouco mais como coadjuvante, talvez, e o glamour e tudo mais, e a gente conseguiu ficar um pouco mais com a história das pessoas e com o profissional, com o lado mesmo de carreira e dedicação, sabe? Então gostei bastante. Me conta aqui se vocês tiveram essas mesmas percepções ou quais outras percepções vocês tiveram. A Ravena tá aqui no meu colo recebendo carinho e ela tá tentando pegar meu microfone, por isso eu tô fazendo carinho, segurando ela aqui. Mas eu espero que vocês também tenham gostado deste vídeo aqui, tá? Curtam pra mim que ajuda bastante. E eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Beijo. Tchau.